Boa tarde, meus queridos e nobres alunos dos sétimos anos. Eu estou feliz que a participação está melhorando e eu quero mais ainda. Graças a Deus, tem alunos, que estão assim com todas as atividades realizadas, mas infelizmente tem alguns que ainda não apareceram. Se você conhece alguém que não está participando, eu gostaria que você me ajudasse a motivar esse aluno a ver o que está acontecendo, a colocar também no grupo, e fazer com que ele participe e esteja envolvido com esse novo trabalho nosso, tá? Eu espero que todos vocês sejam abençoados pelo nosso Senhor Jesus, que Ele possa estar nos dando livramento, principalmente desse maldito vírus que está aí sendo o inimigo de toda a humanidade humana, Então, assim, vamos continuar em oração, pedindo que Ele nos liberte desse maldito vírus. Bom, hoje a gente vai trabalhar, com a segunda semana do PET 3. Olha só que maravilha, Então o tempo está passando rápido, por isso que nós não podemos perder tempo. Na semana passada, nós vimos a história do cinema, Que eu coloquei para vocês, que o cinema tem aquele apelido, sendo a sétima arte, em muitos países ele é chamado dessa forma. Eu creio que nem todos vocês conheciam esse apelido do cinema, tá? Então eu espero que vocês estejam pesquisando mais sobre essa história, sobre essa arte que envolve tanta gente e que muitos, apreciam e têm acesso. Bom, então hoje, na segunda semana, a gente vai estar falando sobre os profissionais do cinema, porque muitas vezes, quando o filme está pronto, ninguém imagina, procura parar e pensar, refletir quais são os profissionais que estão envolvidos na realização desse produto, tá? Então, assim, a gente quer só ver o resultado, mas não vê o esforço, como que foi todo o planejamento, todo o processo para a realização desse filme. E hoje nós temos aqui na nossa apostila os profissionais que são envolvidos nesse trabalho. E o primeiro é o roteirista. Então, o roteirista é aquele que é responsável para estar produzindo o texto, para estar criando o texto, E esse texto, ele tem um linguajar específico para esse gênero, Ele é um texto com a linguagem mais técnica para ser desenvolvida nessa arte. E esse roteirista também pode ser chamado de dramaturgo, que é a mesma coisa, que é aquele que é o autor da peça, aquele que vai estar fazendo toda aquela dramaturgia para ser executada por outros profissionais, certo? O segundo profissional é o diretor. Aí tem alguém pensando, o diretor é aquele que dirige todo o trabalho e tal, os atores, isso e tal. Sim, o diretor, o próprio nome já diz, que é aquela pessoa que vai estar dirigindo, coordenando, mas ele não pode ser uma simples pessoa, ele tem que ter muito conhecimento dentro do cinema, dentro dessa arte. Ele tem que conhecer de tudo para realmente, se ele vai dirigir, se ele vai coordenar, para ver se tudo aquilo que está proposto, que está planejado para ser desenvolvido, está correto, está atendendo às necessidades. Então, por isso que ele tem que ter conhecimento de tudo que acontece dentro da criação do cinema, tá? Então, assim, se não está bem, talvez aquela maquiagem, aquela roupa, ele tem que sugerir, ele tem que ver o que pode ser feito para estar melhorando, certo? E esse diretor, como o trabalho dele é grande, temos aqui o terceiro profissional, que é o assistente de direção. Então, esse profissional, ele é responsável,
por estabelecer a ligação entre a direção e a produção, buscando com que o roteiro seja realizado dentro do previsto e com que o cronograma seja cumprido e cuidado para que haja condições ideais de trabalho para o diretor, delimitando como deve seguir o trabalho. Então, ele também tem a sua função importantíssima. Aí alguém pode falar, mas uns profissionais do cinema, a função é pequena. Não. Todos são de grande importância, tá? Todos têm, assim, a sua participação que é, assim, indispensável para a realização de um filme. Então, a gente não pode valorizar mais uns e outros não, certo? Também temos o diretor de produção, porque nem sempre, né, uma única pessoa dá conta de fazer tudo. Tem, com certeza, alguns, né, que superdotado, que às vezes até conseguem dominar tudo, mas assim, sempre é dividido entre esses três profissionais, justamente para três, não, quatro profissionais na área da direção, justamente para estar facilitando e para conseguir um sucesso melhor com aquele produto. Então, o diretor de produção, ele coordena o trabalho de todos os envolvidos no filme, desde a concepção até a finalização. E esse também, ele tem, né, um assistente, que é o assistente de produção. O assistente de produção é o profissional que trabalha diretamente com o diretor de produção, tá? Então, lá anteriormente, nós vimos, né, que o diretor ele tem seu assistente e também o diretor de produção vai ter um assistente, né, para estar auxiliando em suas tarefas, tá? Nós temos também o diretor de arte, que por algumas vezes ele acumula função do cenógrafo e é o profissional responsável pela concepção visual do filme. A partir da determinação do diretor é aquele que muitas vezes ele vai procurar, né, os tipos de cores que vai estar ali conseguindo, né, passar uma mensagem melhor, que vai estar caracterizando melhor aquele cenário, aqueles figurinos, ou seja, né, todo o contexto do filme. Então, ele tem um envolvimento muito grande no filme. A partir de determinações do diretor, é ele quem define, né, as maquiagens, cenários, as cenas, ele vai acompanhar as cenas, como está sendo desenvolvida, né? Se aquele tecido, aquele ambiente, se precisa de quê? Como será, né, esse tipo de tecido das vestes desse personagem e tudo mais. Então, assim, ele tem essa função mais específica dentro do visual. É o compositor musical, responsável pela trilha sonora, né? Muitas vezes a gente vê aí que a música dentro do filme, eu não sei se eu comentei com vocês isso na aula anterior, que a maioria das vezes a gente esquece totalmente as falas, o nome do personagem, mas a música nos acompanha por longo tempo. Então essa música, ela vai estar ajudando, né, a caracterizar melhor aquela cena, aquele personagem, passando uma mensagem. Então, ela é assim, importantíssima. E alguns cantores, eles fazem a música especificamente para aquele trabalho, né? Outros não, às vezes já tem uma música pronta que encaixa naquele trabalho e aí já não precisa, mas a maioria das vezes o compositor musical ele é responsável, né, de estar criando um trabalho para trilha sonora de forma para contribuir com o clima pretendido pelo diretor e assim
com certeza que a maioria das vezes ele consegue desenvolver, né, um bom trabalho. Produtor. O produtor, ele é basicamente o responsável por pagar pela produção. Normalmente, espera ao final de obter lucros financeiros ou algum outro tipo de compensação pelo capital investido. Então, o produtor, ele, né, é responsável de estar procurando mesmo, né, se ele não tem condições de colocar tudo do seu bolso, ele vai também procurar patrocínio e tudo mais para estar produzindo esse filme, porque sabemos que tem filmes que é assim, valores grandiosos e fica caríssimo. E a maioria das vezes, nem sempre, né, esses valores altíssimos, acaba tendo um grande sucesso e às vezes o retorno é pequeno, né? Mas ele tem que ter esse cuidado de estar investindo e fazendo sempre o melhor, certo? Então, nós temos também o produtor executivo, que é aquele profissional que tem como obrigação fazer com que todo o projeto caiba dentro do que foi previsto, né? E tá ali dentro do orçamento. Então, assim, se não tiver dando, ele tem que estar fazendo as suas adaptações até conseguir executar dentro do que tem, né? Então, é um trabalho assim que todos têm que estar bem relacionados mesmo, comunicando, dialogando, buscando solução se surgir algum problema. Nós temos aqui um profissional, que eu não sei se vocês já ouviram falar nele, né? Que é o continuista. O continuista, muitas vezes, vocês falam assim, continuista, será o que vem a ser? Qual é a profissão? Qual é a função, né, desse funcionário, desse profissional, né, da área das artes cênicas? Então, o continuista, ele trabalha diretamente com o assistente de direção e é fundamental no resultado final do filme. Ele tem que ter, né, ideia e tudo registrado, as cenas, onde que terminou, como que era, em qual ambiente, como que era o figurino, de que forma que estava a postura da pessoa, né, para que não haja falha. Então, quando ele junta as cenas, aí tudo tem que encaixar com a mais perfeita de todas, assim, com muito cuidado mesmo, para que não haja nenhuma falha. Porque muitas vezes a gente está assistindo, por exemplo, uma novela, um filme, não tem alguns momentos que o personagem aparece, por exemplo, com uma roupa diferente ou cabelo diferente, algum detalhe diferente. Então, isso é muito desagradável e é uma falha grande. Então, ele tem que ter esse cuidado, né, para estar juntando tudo e não perder nenhum detalhe. Então, assim, são as falas, posição, figurinos, cenário, acessórios. Então, ele tem que ter esse cuidado para estar juntando essas cenas para que não haja nenhum erro. Técnico de som. O técnico de som, né, é aquele que vai estar cuidando, né, durante as gravações, dos microfones, de toda aquela mesa de som para que esteja produzindo, né, um som adequado para o trabalho, para cada fala, para o ambiente. Então, assim, tudo tem que estar na perfeita harmonia para que seja um produto excelente. Operador de câmera.
é o profissional responsável por acionar e movimentar corretamente a câmera na direção, no enquadramento e na angulação conforme todo o trabalho que foi projetado, que foi planejado, né? Isso é tão importante que muitas vezes o ser humano acha que só de pegar uma câmera, né? Ah, eu vou filmar. Acha que é só apertar aquele botão, né? E dirigir aquela câmera para aquele elemento que ele quer filmar e resolve. Não, a gente tem que ter toda uma estrutura, tem que ter uma preparação, tem que ter um certo conhecimento para que a coisa fique realmente interessante, boa, né? Esse ano mesmo aconteceu isso comigo. Eu ganhei um novo celular, né, para estar trabalhando com vocês e estava em um determinado local. Aí a minha colega, uma das professoras sua, virou para mim e falou: "Você vai filmar". E eu tinha acabado de receber o celular. Eu não sabia nem manusear o celular. E eu falei: "Meu Deus, e agora? Como que vai ser?". Aí eu fui, comecei a filmar. Então, assim, tem partes na filmagem que aparece meu dedo, aparece algum tipo de ruído que não era para estar acontecendo. Às vezes, filmei, né, o elemento principal numa distância grande. Então, tudo tem que ter um enquadramento, né? Uma posição ideal, tem que ter um equilíbrio. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, tudo tem que ter um conhecimento específico, sim, para que a coisa tenha um resultado positivo, um resultado excelente, certo? E esse operador de câmera, ele também vai ter aquele assistente, porque, na verdade, né, ninguém consegue fazer as coisas sozinhos, né? Ninguém consegue ser único e às vezes a gente precisa, a câmera ela tem que estar no tripé, ela tem que mudar de lente, ela tem que mudar a bateria, tem que verificar, a bateria está acabando, vamos fazer questão da manutenção também, limpeza. Então, assim, na verdade, essa câmera, né, tem que ter uma equipe ali específica responsável por ela, certo? Os editores ou montadores trabalham numa ilha de edição e seguem as orientações do diretor. Então, esses editores, né, ou montadores, que também algumas pessoas usam essa denominação de montadores, eles são aqueles que vão estar recebendo, né, as orientações do diretor para estar ali finalizando aquele trabalho. Maquinista, profissionais responsáveis pelo equipamento pesado utilizado na fotografia, sendo eles que montam e gerenciam as operações que utilizam. Eletricista. Ah, tia, pelo amor de Deus, está me fazendo agora uma construção? Não. Como eu falei, é uma equipe muito grande para estar realizando um filme que muitas vezes, né, as pessoas nem valorizam. Então, o eletricista, ele é aquele responsável de estar procurando, né, sobre a orientação do diretor de fotografias e cuida também, né, da correta montagem, posicionamento e funcionamento de todo o equipamento de luz, sendo responsável por soluções técnicas, como, por exemplo, uma luz que ilumina apenas um detalhe específico, ou mesmo seja capaz de realçá-lo, né, em relação a outros elementos, porque vocês já assistiram a algum filme que às vezes, né, determinada cena, o foco de luz é tão pequeno que para dar aquela ideia, aquela sensação,
Será qual o momento do dia? Onde está? Qual é a mensagem que ele está procurando passar com essa luz tão pequena, né? E outras, a luz já resplandece de uma forma grandiosa. Então ele tem é, esse, essa função, né, de estar desenvolvendo dentro do filme. Fotógrafo de cena, também conhecido como still, é o profissional que acompanha todo o trabalho de filmagem, fotografando principalmente o que está dentro do plano que está sendo filmado. Cenógrafos. Com certeza, né, que vocês já ouviram falar muito, sabem muito sobre o cenógrafo. O cenógrafo, ele está dentro das artes visuais, né, mas na produção de um filme, na produção de uma novela, todas as linguagens da arte estão envolvidas ali. Vocês já pararam para pensar? Então, o cenógrafo é aquele que tem que ter o conhecimento específico, aquele conhecimento técnico, e ele vai estar responsável, né, de estar fazendo ali uma adaptação para todas as cenas dentro daquela história, dentro daquele linguajar, e procurando com que esse cenário seja específico, né, para cada cena, para aquele momento, e assim a gente está visualizando tudo aquilo ali e compreendendo que realmente é como se fosse verídico toda aquela produção realizada pelo cenógrafo. Montador é responsável pela montagem final das filmagens, né? Como nós já colocamos lá, que ele também é conhecido, né, por editor. Então, eles estão ali realizando, né, uma única sequência, dando aquele produto, né, tão desejado, tão planejado, o seu acabamento final. Figurinista é aquele que é responsável, estar ali criando, né, as vestes para cada personagem, e essas vestes têm uma importância muito grande, não é só vestir a pessoa, né, é realmente fazer com que aquelas vestes vão dar vida naquele personagem, vão contribuir para que a história, para aquele personagem se torna vivo naquele ator, certo? Os maquiadores, eles são responsáveis de cuidar da aparência de cada ator. Ou seja, o maquiador, quando a gente fala maquiador, às vezes a gente pensa, né, que é aquelas maquiagens que hoje não só as mulheres estão realizando, mas também os homens, para estar tendo uma aparência lindíssima, né, uma aparência melhor, tapar alguma deficiência na pele. Sim, esse maquiador, ele faz esse tipo de trabalho também, mas ele também vai produzir outros tipos de maquiagens, maquiagens como hematomas, como corte, como ferimento. Então, assim, ele tem que ter esse conhecimento e procurar fazer maquiagens belíssimas. Às vezes, uma menina de 18 anos vai fazer o papel de uma mulher de 60 anos, então ele também tem que fazer uma maquiagem para caracterizar melhor esse personagem, né? Para dar linhas de rugas, de vida para esse ator interpretar esse personagem. Então, ele tem que ter essa preparação toda, tá? Então, o que for preciso, ele tem que estar modificando. E também não só envelhecer o ator, mas também rejuvenescer esse ator, né? Então, é da responsabilidade do maquiador. Atores. Os atores, né, vocês já conhecem mais do que qualquer outro profissional, são aqueles que vão aparecer, que vão dar vida àquele personagem, àquela história. Então, assim, muitas vezes no cinema ou mesmo na novela, a gente acha que é só os atores que
são importantes ali naquele trabalho, sim, eles são de grande importância, né? Que eles que realmente dão vida ao personagem, mas a gente não vai diminuir a importância dos outros profissionais, porque é um conjunto e todos têm uma função muito grande na realização de um filme, tá? Então esses atores, eles vão ter que é, fazer viver aquele personagem para que aquele personagem se torna vivo, né, na telinha, se torna vivo diante do olhar das pessoas. Então, assim, de uma importância enorme. Bom, meus queridos, a nossa atividade está na página 101, tá? São só 5 questões. E aí vocês, 5 não, são 7. 7 questões, da 101 a 102. E eu gostaria que vocês realizassem e enviassem para mim, tá? Um grande beijo no coração de cada um, que o nosso poderoso Deus esteja assim cuidando de cada um de nós, nos dando sim o livramento para esse mal do momento, né? E nos fazendo pessoas felizes, que ele se torne assim presente no nosso meio, porque é tudo que nós precisamos é da presença de Deus, do agir de Deus, e vamos manter em oração. Quando você estiver orando, eu gostaria que vocês orassem por mim, pela minha família, tá? Um grande abraço para todos vocês. Estou sempre à disposição, precisando de mim, é só me procurar, certo? Então, uma boa tarde.